Olá, boa noite. Então, hoje vamos falar com a doutora Daniela Capela. Vai ser uma conversa muito interessante e vamos falar-nos um pouquinho sobre a gestão de tempo. Olá, Paula. Olá, Daniela, que já está aqui connosco. Hoje a doutora Daniela vai se apresentar e vamos falar um pouquinho sobre como gerir o nosso tempo como empreendedoras, fazer a nossa gestão com sucesso, de modo a que não deixemos para trás nem a nossa vida pessoal, nem a nossa vida familiar. Olá, Daniela. Olá, boa noite, conseguem me ouvir? Muito bem. Ótimo, ótimo. Muito bem. Boa, boa. E então, como estás? Estou bem. Olha, boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui com as Moms Needs, um prazer estar aqui também contigo. Obrigada. E com toda a gente que veio aqui também participar, obviamente. Portanto, eu sou a doutora Daniela, sou psicóloga clínica, sou coach, sou expert em inteligência emocional. Portanto, atuo na área da gestão das emoções, das relações positivas, parentalidade, empreendedorismo Ótimo. feminino. E hoje estou aqui para partilhar um bocadinho, crescer e aprender convosco. Vamos lá a isso. Oi, só um pouquinho. Espera, que acho que o meu som não está bem. Acho que não se estava a ouvir bem o meu som. Espera só um pouquinho. Desculpem. Consegue-me ouvir, Daniela? Consigo. Ok, Sim, não quero sim. usar o telemóvel porque acho que hoje estamos com um problema com os microfones. Tudo bem. Com os Olha, o meu acho auriculares. que está a dar bem. Hoje vamos assim. Desculpa interromper-te. Podes continuar. Sim, pronto, portanto, estava a dizer, e ao longo desse percurso, são mais de 10 anos, tenho apoiado muitas mulheres, são mães, são empreendedoras, são empresárias, a fazer essa gestão de algo tão precioso que é o nosso tempo, não é? Exato. E gostava de perguntar a quem está a participar e também para ti, Marisa, o que é o tempo para vocês? O tempo é disponibilidade, o tempo. Nós queixamos sempre que o tempo é pouco, não é? Às vezes dizemos um dia só tem 24 horas, não é? É um pouquinho difícil definir o tempo realmente. Agora que perguntas, eu acho que se calhar nunca ninguém pensou o que é o tempo. Porque é interessante começarmos por essa reflexão, não é? O que é o tempo para cada uma de nós? Porque, repara, quando nós estamos a fazer algo que nós achamos muito interessante ou que gostamos muito, às vezes até dizemos o quê? Ai, o tempo passou tão rápido, tão Exato. bom, eu nem percebi. Exato. Ai, olha, já são tais horas e eu nem percebi, o tempo voou. É Ou quando verdade. estamos com uma pessoa que gostamos muito. No entanto, quando estamos a fazer uma tarefa ou alguma coisa que já não nos apetece tanto, ou que não sabemos fazer e estamos ainda a aprender, ou estamos cansadas, ou viemos de um dia difícil, a nossa noção de tempo é muito diferente, É verdade. não é? E às vezes acabamos até por acabar, é aquilo que as pessoas falam muito do procrastinar, não é? Acabamos por procrastinar e deixamos para amanhã, e deixamos para daqui a Adiar. pouco, e adiamos, e pronto, e pronto. Mas o tempo, a primeira coisa que nós precisamos perceber é o que é o tempo para nós, não é? Ele é um bem, para mim é um bem, como é uma caneta, como é um livro. O tempo para mim é dinheiro, o tempo para mim são os minutos que passam. O que é o tempo para mim? É a primeira coisa que eu preciso perceber, Exato. não é? Porque há pessoas que olham para o tempo e pensam, até existe a expressão tempo é dinheiro, É verdade. É verdade. não é? Sim. E há outras pessoas que olham para o tempo e pensam, tempo é vida, tempo é saúde, tempo é quando eu estou na natureza, a caminhar com os meus filhos, tempo é... Portanto, a primeira questão que é muito importante é nós percebermos o que é o tempo, porque nós só podemos gerir uma coisa que nós conhecemos. Exato. Nós não podemos gerir uma coisa que é desconhecida para nós, não é? Portanto, a primeira questão que nós temos que nos colocar é o que é o tempo para nós, não é? São os minutos que eu conto, como é que eu avalio o meu tempo, não é? Então, todos nós temos 24 horas, não é? Nesse ponto,
Como é Nesse que o ponto, tempo para umas pessoas rende tanto e é tão produtivo e para outras às vezes chegamos ao final do dia e pensamos eu hoje não fiz nada, como é que eu passei o dia e não fiz nada de produtivo, não é? exatamente, mas o tempo é o mesmo, não é? Todas as Exato. pessoas têm as 24 horas. Nesse ponto é muito democrático. Verdade. Todas nós temos as 24 horas. Mas os desafios depois que cada uma de nós tem e a forma como nós enfrentamos esses desafios e os recursos que nós temos é que são diferentes. Não é? Porque quando nós falamos em gestão do tempo, nós falamos em gestão de expectativas, não é? Porque veja bem, o dia tem 24 horas. Se eu tiver a expectativa de fazer isto, fazer aquilo outro, fazer não sei o quê, se calhar aqui a questão não é a gestão do tempo, é a gestão da expectativa. Eu não sei gerir o meu tempo de uma forma eficaz, compreendendo de uma forma realista o que é possível fazer e o que é que não é possível fazer com este tempo. Exato. Não é? Há uma outra dimensão que é a da produtividade, não é? Que tu trouxeste aqui muito bem, não é? Que é o que é um tempo produtivo? Não é? O que eu defino como um tempo produtivo? Bem, outro dia eu estava a fazer uma sessão de coaching com uma mulher, mãe, empreendedora, e ela também faz artesanatos, e estávamos a falar e ela disse-me, passei o dia inteiro a olhar pela janela, não tinha ideia nenhuma, perdi o dia todo, mas no final do dia tive uma ideia brilhante, vendi imensos, pronto, lá o produto que ela faz, não interessa. Será que ela perdeu esse tempo? Ou será que esse tempo Não, não é? foi parte do processo de conceber aquilo que foi concebido ao final do dia? Né? E, portanto, eu trouxe um exercício que eu gostava de convidar a todas e a todos para nós fazermos em conjunto. Portanto, vou pedir, acho que a Marisa tem uma folhinha A4, não é? Pronto, então vamos lá pensar em tarefas que nós, que somos mulheres, somos empreendedoras, somos mães, temos ao longo de um dia da nossa vida, só um dia, ok? Portanto, eu vou fazer, e cada tarefa que nós tivermos, nós vamos fazer uma bolinha de papel, tá bem? Ok. Então, pronto, então vai, eu vou começar a lavar a louça. Ui. Marisa, Colocar a roupa a lavar. então vamos lá fazer outra bolinha. Colocar a roupa a lavar. Ok, já temos duas bolinhas. Outra tarefa. Arrumar a cama. 3 bolinhas. Os 3 bolinhas. Eu acho que Marisa. uma folha não chega. Marisa. Colocar a roupa a secar. Colocar a roupa a secar. Vamos lá. Responder e-mails. E aqui a gente já podia fazer mais umas 50 delas, não é? Pronto, responder e-mails. E mais? Fazer o almoço. Fazer o almoço. Claro que sim. Fazer networking. Participar de grupos, responder, participar de meetings, de encontros. Mais uma bolinha. Importante. Arrumar a cozinha. Arrumar a cozinha. Mais uma bolinha. Tirar um curso importantíssimo que eu preciso tirar, que sem aquele curso não consigo fazer não sei o quê. Mais uma bolinha. Bora lá, Marisa, mais. Enviar os produtos que vendi pelo correio. Enviar os produtos que vendi pelo correio. Pronto. Fazer projetos novos, pensar projetos novos, conceber projetos novos. Brincar com os filhos. Brincar com os filhos. Assistir um filme com o marido no final da noite. Isso é muito difícil. Essa bolinha vai ficar guardada aqui do lado. Bem, vamos lá ver. Quantas bolinhas é que tu tens, Marisa? Eu acho que já me perdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Eu também tenho aqui uma mão cheinha delas. E agora vamos fazer o seguinte, Marisa. Vou-te pedir ajuda, ok? Pode ser? Sim, agora claro. Vamos lá equilibrar essas bolinhas todas. Pode ser? Acho que vão todas cair. O que é que este jogo, o que é que esta dinâmica nos traz um bocadinho? A dimensão daquilo que é o nosso dia a dia.
e aquilo que é o nosso processo de tomada de decisão, muitas vezes ao longo do dia. Muitas vezes é isso que nós tentamos fazer, girar, não é? Vários pratos, equilibrar várias bolinhas, fazer malabarismos, porque de facto as tarefas que nós temos são muitas, são bastantes, e agora com o desafio que temos, não é? Tivemos do isolamento, temos do desconfinamento, há também alguns desafios acrescidos em termos da gestão do tempo, como é óbvio, não é? As crianças em casa, portanto, é preciso olharmos para tudo isso e tentarmos compreender onde é que está a nossa energia, o que é prioritário para nós e para onde é que vai o nosso tempo. Porque senão, o que acontece é que essas bolinhas começam todas a cair, não é? E depois, cada vez que eu me abaixo para pegar uma bolinha, eu acabo por soltar as outras todas e depois lá vou eu. E isto acaba por ser um ciclo de uma gestão ineficaz do tempo, em que as pessoas têm uma sensação constante de serem incapazes e depois a própria sensação de ser incapaz, ela própria já é extremamente desmotivante. Se não fosse por mais nada, a sensação de outro dia se passou e eu não consegui terminar aquele projeto, mais uma vez, mas eu faço isso todo dia eu digo que vou pegar naquele mail, vou ver, vou responder, e mais um dia se passou e eu não fiz. Outra vez eu não concluí aquele curso que eu disse, prometi para mim que eu ia terminar essa semana e não terminei. Isto vai gerando nas pessoas cada vez uma ansiedade maior e um senso de ineficácia maior. O que acaba por se tornar um ciclo, porque depois, da próxima vez, a pessoa já vai acordar com a sensação de ok, eu tenho as bolinhas todas, mas eu nunca consigo mesmo fazer nada. Deixa estar. Eu nunca consigo mesmo terminar isto. Eu nunca consigo mesmo concluir uma tarefa. E, portanto, as pessoas acabam por entrar num ciclo de desmotivação muito grande. Deixam de acreditar, não é? Deixam de acreditar que conseguirão e, principalmente, nós nos especializamos naquilo que nós repetimos. Não é? Os comportamentos que eu repito muitas vezes são os comportamentos que eu vou virar especialista naquilo, já são tantas vezes a treinar. É verdade. Já treinei tantas vezes que eu vou me especializar nisso. Não é? E nós precisamos ter atenção nos comportamentos nos quais nós começamos a nos especializar. Não é? Mas se nós nos tornamos especialistas e não saber o que fazer com o nosso tempo, e isso também vale para as crianças, não é? Tantas vezes nós estamos sistematicamente, brinca disso, olha, por que não vais jogar esse jogo? Olha, agora por que tu não fazes isso aqui? Olha, agora pinta esse desenho. Olha, agora vai então assistir aquele filme. Olha, e a própria criança, por exemplo, não aprende a gerir o seu tempo. Eu tenho muitas mães em consultório, muitas famílias que dizem, o meu filho não brinca sozinho, o meu filho não sabe fazer, não tem ideias, parece que não tem ideias. Eu na idade dele tinha tantas ideias e parece que não tem criatividade ou não tem autonomia no brincar. Essa gestão do tempo também precisa ser ensinada para as nossas crianças. E isto também relaciona-se muito com o empreendedorismo feminino. Nós temos que perceber que o tempo da mulher e do homem ainda é diferente. Há uma questão de conciliação que é muito importante, não é? Enquanto não houver nas casas uma igualdade, uma simetria na divisão de tarefas, não é? Na noção de comunidade, não é? Eu costumo brincar e digo, quando dizem, o filho ajudou em casa, o marido ajudou em casa, a esposa ajudou em casa, a companheira ajudou em casa, não ajudou nada, não é? Faz parte de uma comunidade, é natural, é expectável que as pessoas colaborem dentro dessa comunidade, não é? Porque estamos todos em prol do bem comum, portanto é expectável que haja uma partilha. E há uma data de comportamentos que nós, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto empreendedoras, podemos começar a adotar e a assumir, que criam em nós habilidades e competências que nos permitem gerir o nosso tempo de uma forma mais eficaz. Que é essencial, não é? Como estamos a ver, não conseguimos manobrar tudo ao mesmo tempo. Alguma coisa fica para trás, alguma coisa cai, ou às vezes tudo cai, não é? Exatamente. E saber lidar também
com esta coragem de ser imperfeitos e imperfeitas. Nem sempre tudo vai correr bem no tempo que nós esperamos, da forma como nós contávamos. O importante é nós termos um planeamento e executarmos esse planeamento da melhor maneira possível. Nem sempre os resultados serão aqueles que nós projetamos ao início, mas isto não invalida todo o processo de planeamento, não é? Ou seja, se eu planeio amanhã fazer eu preciso acordar amanhã já mentalizada de todos os passos necessários para que seja possível fazer Eu não posso acordar amanhã, não é, fresca e fofa, como se costuma dizer, e pensar, hoje eu ia fazer agora é que eu lembrei-me, agora deixa-me ver o que é que eu preciso fazer para poder fazer E aí, só aqui já estamos a perder tempo. É verdade. Não é? Portanto, planearmos e sermos capazes de sermos também aqui um bocadinho senhoras do nosso tempo, porque gerir o tempo também é um processo de tomada de decisão. Nós precisamos perceber que a gestão do tempo, a forma como eu utilizo o meu tempo, nada mais é do que um processo de tomada de decisão. O que acontece é que muitas vezes, olha as mulheres empreendedoras de Mafra, olá no colinho do bebê, olá Filipa. Portanto, é muito importante percebermos que isto também é um processo de tomada de decisão. E muitas vezes o que acontece é que nós não decidimos, nós permitimos que essas bolinhas todas, não é? Para quem não teve cá, tivemos aqui a fazer uma dinâmica no início, não é? E a pensar todas as tarefas e necessidades de uma mulher, mãe, empreendedora no seu dia a dia. Nós deixamos que essas bolinhas todas decidam por nós. E nós entramos em um modo que eu costumo brincar com os meus clientes e digo, um modo bombeiro. A gente apaga incêndios, não é? Aqui. Aí eu corro aqui. Ai, meu Deus, apaguei este incêndio. Ai, agora a panela no fogão. Corro a panela no fogão. Ai, agora é o mail, aquele mail que eu não respondi. Ai, que vergonha. A pessoa já é a terceira, quarta vez que me manda um mail. Vá, corre, apaga o incêndio. Eu acho que isso é o dia-a-dia de uma mãe empreendedora, de uma mãe normal. Então, de uma mãe empreendedora que tenta gerir o seu negócio... é o dia-a-dia, não é? Exatamente. Esse papel. Não é? Acabamos por entrar um bocadinho aqui nesse modo bombeiras e esse modo bombeiro talvez, não é que ele não seja importante. Nós muitas vezes vamos precisar dele. Ele não pode ser constante. Isso é a única forma de nós operarmos. Nós precisamos ter inteligência emocional suficiente para percebermos o momento em que efetivamente é necessário apagar um incêndio e o momento em que se calhar ainda não há incêndio. Há ali uma zona em potencial, mas ainda não ardeu. Não é? A gestão do tempo passa muito por esses processos de tomada de decisão, não é? E de empoderamento feminino também, que é a minha capacidade de dizer... Mulheres empreendedoras de Mafra modo bombeiras. Tão comum, não é? Acho que todas nos revemos nesse modo bombeiros. É tão interessante a maneira como estás a colocar isto, porque é verdade, não é? Todas nós nos estamos a identificar com essa expressão. É porque é um modo automatizado, não é? É um modo automatizado. O nosso cérebro responde a ameaças. Nós somos treinados, nós temos um aparato que é todo desenvolvido para detectar ameaças. Portanto, se o meu cérebro, sem que eu precise ter um grande trabalho cognitivo, ou pensar muito sobre isso, não é? Eu penso, ai meu Deus do céu, não liguei para Marisa outra vez. Já fico nervosa, não é? Ai meu Deus do céu, eu fiquei de passar na escola das crianças para... Ai meu Deus do céu, outra vez. E agora eu já tinha combinado também de fazer não sei o que, eu não sei como é que vou fazer. Isto ativa em nós, naturalmente, uma resposta de stress. E o que é que acontece connosco quando entramos em stress? Precisamente aquilo que eu brinco e chamo de modo bombeira. Entramos num ciclo, e isto é um looping, porque isto é um ciclo, não é? Que repete. E se não quebrarmos isso, andamos presas nisso. E depois o grande problema é, e voltamos àquilo que falávamos, de virarmos especialistas naquilo que nós fazemos mais. Se nós todos os dias aprendemos a atuar apenas no modo bombeira, depois vai ser mais difícil conseguirmos atuar num sentido com maior inteligência emocional e de liderança. Nós temos que ser líderes do nosso tempo.
Aqui entra também a dimensão da liderança feminina. Como é que eu lidero o meu tempo? Porque o tempo não é uma coisa assim, não é fora de nós, um ente, um espírito, não. O tempo é algo que eu posso liderar. E essa é uma liderança que me importa exercer. Eu sou senhora do tempo, não é o tempo que é senhor de mim. E há aqui uma grande diferença. E, portanto, nós temos essa capacidade de sermos as nossas próprias líderes, não é? É muito engraçado, porque nos workshops que eu ministro na área da liderança, geralmente as pessoas vão aos workshops de liderança pensando sempre no outro. Né? E eu brinco sempre disso, olha, se vocês vieram aqui liderar os outros, podem ir embora, a gente faz a devolução no montante, porque não há problema nenhum, porque só sabe liderar os outros quem antes lidera-se a si mesmo. Portanto, o verdadeiro líder não é quem lidera o outro, é quem lidera a si próprio. Esse é o verdadeiro líder e, portanto, para ele liderar as outras pessoas é algo muito natural, porque ele já o faz. Exatamente. Ela já o faz, ele já o faz. Portanto, a liderança não é uma habilidade ou uma competência apenas que se desenvolve. É algo que se desenvolve na pessoa e que naturalmente extrapola ou vai para as relações à volta daquela pessoa, mas de uma forma muito natural. Portanto, o desafio é como é que nós lideramos o nosso tempo? Não é? Sou eu que levo as bolinhas ou são as bolinhas que me levam? Essa é uma pergunta que interessa responder. Sim, é nós conseguirmos ganhar o controlo, não é? Que tantas vezes perdemos, não é? Podemos até ter um dia ótimo e achamos que bom, eu ontem anotei que tinha 2 ou 3 tarefas e consegui cumprir, não é? E nós sentimos tão realizadas, não é? Porque aquelas 2 ou 3 tarefas saíram da lista de a fazer, que se calhar, como falaste, responder um e-mail, ligar a alguém, que às vezes adiamos, e sentimos bem quando conseguimos ter esse controle. E depois até é estranho pensar porque é que não conseguimos fazer diariamente, não é? Porque também é interessante e queria deixar as pessoas que nos estão a assistir também à vontade para colocarem perguntas, se tiverem alguma questão, alguma dúvida. É também interessante pensarmos nessa dimensão do tempo, não é? Como eu dizia, é o tempo que nos domina a nós ou somos nós quem dominamos o nosso tempo? E aqui é fundamental percebermos também quais são as nossas prioridades, não é? Porque a nossa vida tem eixos diferentes, tem áreas diferentes, não é? E há momentos e prioridades que são diferentes. E percebermos também, alinharmos o momento, o fator tempo com a nossa prioridade é muito importante, não é? Às vezes muitas mulheres me dizem, ai, eu estou no trabalho, estou a pensar nos miúdos, depois estou com os miúdos, estou a pensar no trabalho, eu nunca estou onde eu estou. E há muito essa sensação de falta de presença, não é? Eu estou aqui, mas não estou. E isto também relaciona-se com a questão como é que nós lideramos o nosso tempo. Não é? Porque o tempo que eu estou com a família, estou com a família. O tempo que eu estou a trabalhar, estou a trabalhar. Eu preciso estar onde eu estou. E isso é um exercício que nós precisamos fazer desenvolvendo também a nossa inteligência emocional. Eu sei, Daniel, nós vamos desvendar aqui que estas sessões que vamos ter semanalmente serão 6 semanas, que eu e a Daniel vamos conversar e partilhar convosco e vocês também connosco, vão culminar com um curso de formação que tu irás ministrar e vais abordar estes temas novamente e dar dicas a nós, mais empreendedoras, sobre cada um dos temas que iremos abordar. E isto seria muito importante, porque certamente quem nos está a ouvir está a pensar, mas como é que eu faço isso, não é? Como é que eu consigo deixar de pensar no que não está no meu controle no momento? A situação que tu falaste, estou com os filhos a lembrar-me o que deixei por fazer no trabalho, estou no trabalho a pensar o que é que vou fazer para o jantar, ou o que é, não é? Como é que as pessoas conseguem fazer isso, não é? E é possível.
É possível. É possível. Nós vamos falar muito sobre isso também no curso prático que vamos ter, que vamos fazer muitas atividades, muitas dinâmicas, muitos exercícios objetivos. Vamos determinar também algumas metas, alguns objetivos e perceber como é que podemos fazer para alcançá-los, porque de facto nós precisamos de perceber que para já as pessoas, falávamos no início, não é, dessa conversa, que todas as pessoas, o tempo é democrático, todas as pessoas têm as 24 horas, né? E falávamos um bocadinho da questão de porquê que umas pessoas conseguem fazer tanto, outras não conseguem fazer tanto. É preciso perceber também onde é que está o nosso desejo, onde é que está a nossa motivação, porque isso é uma gestão muito importante. Onde a nossa motivação não está, dificilmente o nosso tempo estará e dificilmente estaremos ali. Portanto, sermos capazes também de nos motivarmos para usarmos esse tempo da maneira que nós pretendemos e precisamos, é um processo que também interessa poder desvendar e perceber. Sim. Não é? Porque nem todas as nem todas as atividades vão ser prazerosas, e isso é uma realidade, não é? Nem tudo que eu e tu precisamos fazer, as mulheres empreendedoras de Mafra, a Paula Teixeira, nem tudo que nós fazemos nós adoramos e é maravilhoso e nos apetecia fazer, não é? Há um conjunto de coisas que são maravilhosas e que nós estamos super, hiper motivadas para fazê-las. Depois há um conjunto de coisas que fazemos, vá, tudo bem? E depois há aquele conjunto de coisas que eu não gostava de fazer de jeito nenhum, não me apetece, não quero, vou fazer contrariada, não é? Vou fazer a birra do adulto se for preciso, não é? E é aqui que nós precisamos perceber como é que podemos nos motivar para sermos produtivas, positivas, neste momento, que é mais crítico. Porque as atividades que nós gostamos, essas são fáceis. Fazemos muito bem, não é? É fácil, exato. Já nos especializamos e são automatizadas, não é preciso grande implicação de energia e de motivação, porque o desejo já lá está, não é? O desejo já está lá. O grande desafio é gerir um tempo que eu não quero gerir, que não me apetece gerir, não é? E, portanto, é interessante pensarmos também nessa questão e percebemos principalmente como é que nós nos comportamos no dia a dia. Alterar a nossa perspectiva, se calhar, em relação aos objetivos, às tarefas, não é? Exatamente. Se calhar... Olá, Ana Correia! Exatamente, sim. E percebemos se o nosso desejo, a nossa motivação estão no mesmo sítio que nós estamos e naquilo que estamos a fazer também. É esse o segredo. Naquele momento. É um deles, não é? É um deles, não é? São vários. Este é um deles que nós partilhamos aqui hoje. E algo que podemos, com certeza, desenvolver, porque, como eu te dizia, nós precisamos perceber que nem tudo em nós será prazeroso, não é? Nem todas as tarefas serão desejadas por nós, mas algumas terão que ser feitas efetivamente, não é? E, portanto, como é que lidamos com essa questão no dia a dia? E há uma data de estratégias concretas que nós iremos aprender e que nós iremos abordar ao longo do curso. Cada uma vai ter o seu manual, portanto, vai poder fazer esses exercícios e vai poder ajustar a sua rotina, o seu dia a dia, o seu estilo de vida, a sua realidade também, essa gestão do tempo. Porque isto também é importante, não é? Uma mãe com um filho, uma mãe com 2, com 3, com 4, uma mãe solteira, uma mãe casada, uma mãe divorciada, uma mãe com uma empresa, com 2, com 3, uma mãe que trabalha part-time num sítio e part-time no outro. Há aqui uma panóplia de situações que interferem naquilo que nós chamamos de gestão do tempo. Não é? Nós precisamos perceber que, mais uma vez, o tempo não é um fator objetivo. Não é? O tempo é algo que depende de nós, do nosso olhar, do nosso desejo, da nossa forma de estar naquele tempo e do que é que queremos fazer, quais são os nossos objetivos com o nosso tempo. E isso também é algo que nós aprendemos a estabelecer, essa liderança também sobre o nosso tempo e os recursos que nós temos.
É maravilhoso, Daniel. Nós quando abordámos que este seria, quando concluímos e concordámos que este seria o primeiro tema a abordar, nós conversámos e foi de mútuo acordo que a gestão do tempo de forma eficaz se calhar é o ponto fulcral que depois estará relacionado com os próximos temas que iremos abordar, mas se calhar é o que nos afeta a todas, não é? Porque ninguém é perfeito, ninguém consegue gerir a 100%, não é? Mas é possível alcançar quase o sucesso total com determinadas técnicas e estratégias. Não é? Eu acho que vai ser muito útil o que tu tens para partilhar connosco e podem marcar já na vossa agenda dia 8 de outubro, é uma segunda-feira, da parte da manhã, serão 3 horas com a doutora Daniela e acho que temos mesmo muito a aprender e a melhorar o nosso dia-a-dia e o tempo com a nossa família, nos nossos projetos, nos nossos trabalhos e acho que vai ser muito interessante, sem dúvida. Não sei se alguém teria alguma questão a colocar, eu posso ler aqui alguns comentários que também estamos em direto no Facebook. A Liliana Gonçalves diz que realmente o modo bombeiro, tantas nós que nos identificamos, e ela diz que tão eu, o modo bombeiro. Exatamente, exatamente. É verdade, porque às vezes há dias que é a única maneira que nós conseguimos, não é? Que já chegamos tão tarde que já só assim conseguimos funcionar, não é? Uhum. E aqui voltamos à questão da liderança, não é? Essa ideia de que o tempo é algo que nos ultrapassa e que eu preciso andar aqui em modo bombeira e apago este incêndio e apago... Não, não tem que ser assim. Nós precisamos aprender a gerir, a liderar o nosso tempo. O tempo é um dos recursos que nós temos à nossa disposição, assim como a motivação, a disciplina, a autorregulação, a inteligência emocional, a gestão das emoções e ao tempo. É um dos recursos que nós podemos aprender a gerir. E, portanto, sair desse modo bombeira, que esse sim é um movimento, uma forma de estar que acaba por nos levar à ansiedade, ao estresse, à depressão, ao burnout, porque nós não fomos feitos, não é? O ser humano, o cérebro humano, não é feito para trabalhar neste registro, para operar neste registro. A tempo inteiro, não é? A tempo inteiro. Não é? E tu sabes disso muito bem, não é? Exato. Portanto, não temos essa capacidade, efetivamente. E é por isso que começamos a demonstrar sinais, não é? De stress, de fadiga, de irritabilidade, falta de paciência, não é? E o meu tempo não dá para nada, e desmotivação, e falta de concentração. Porque, na verdade, há muitos sintomas, não é? Que eu vejo em consultório que estão diretamente relacionados à forma como as pessoas lideram o seu dia-a-dia, lideram este recurso. Exatamente. Nós temos aqui uma questão das mulheres empreendedoras de Mafra, de quando é que é a próxima sessão e se podemos repetir. Serão 6 sessões, à segunda-feira sempre à mesma hora, às 9h30 da noite, até ao dia 8 de outubro, em que será o curso com a doutora Daniela, então que é uma segunda-feira de manhã, e para esse curso poderão comprar os vossos bilhetes na loja online da Mums Needs, que estarão brevemente à venda, logo depois deste direto estarão à venda os bilhetes. A Paula Teixeira também pergunta se este direto vai ficar gravado. Vai ficar sim, aqui no Instagram da Mums Needs e também no canal do YouTube, e podem ver e rever e partilhar com quem julguem que vai ser útil. Só não podem ver em modo bombeira. Em modo bombeira. Não. Ok. Estão todas convidadíssimas para o curso do dia 8 de outubro. Como nós dissemos, cada uma vai ter o seu manual. Vamos desenvolver um plano também ajustado às necessidades de cada uma. Portanto, é um curso de inteligência emocional vocacionado para mulheres, mães empreendedoras
para desenvolverem o seu sucesso, o seu projeto de sucesso. Exato. Para levantar um pouquinho do véu, para quem está interessado, na próxima segunda-feira, a Daniel vai falar connosco sobre como conciliar a vida familiar e profissional, que é importante e de veras importante, porque muitas vezes, lá está, foi aquilo que falámos, alguma coisa fica para trás se não conseguirmos conciliar ou é a carreira que sofre e temos que abdicar dos nossos sonhos, são os nossos filhos e os nossos companheiros que sentem a nossa falta e ficam para trás, não é? Um tema muito interessante. Exatamente, e falar sobre conciliação é falar sobre equilíbrio emocional. Não, é? Não conciliarmos essas duas dimensões causa sofrimento e causa desequilíbrio. E não é isso que pretendemos, claro, não é? Exato, aquilo que nós falamos de comumente a felicidade, não é? Sentirmos felizes, porque se conciliarmos, não é? Vamos sentir bem e muito mais facilmente atingiremos o sucesso, não é? Exatamente, e também vamos dar esse exemplo para aqueles que estão à nossa volta, inclusivamente para os nossos filhos, que não têm uma carreira, mas têm a escola, precisam conciliar a brincadeira e a escola, por exemplo. Exato. Não é? Portanto, esta é uma aprendizagem que interessa que todos façam, não é? Desde criança, novamente, não é? Aqui trazendo um bocadinho também a questão da maternidade, compreender que a nossa atitude enquanto mulheres e empreendedoras também tem um papel muito importante de modelagem, de oferecer aos nossos filhos, à nossa comunidade, à nossa família, um modelo de liderança, uma forma de estar. E é claro que aquilo que nós pretendemos é que esse modelo seja positivo e que crie relações saudáveis. Não é? E há aqui outra questão que eu gostava de falar sobre o tempo, só para não me esquecer, que é muitas vezes a questão da gestão do tempo para as mulheres também está relacionada muito à questão da dificuldade de dizer não. Não é? Portanto, nós não dizemos que não, temos a tendência... Nós não, eu digo. Há pessoas que nós não temos dizem... que aprender a dizer. Nós temos que aprender a dizer, não é? Não, porque sabemos que não temos tempo para fazer aquilo, sabemos que naquela hora não é possível e dizemos que sim, não é? Vamos aceitar. Não é? Ou mesmo para o filho, não é? Ai, podemos ir ali, sabemos que não dá tempo e ai, vamos. E depois, não é? O marido, ai, consegues fazer isso, fazer aquilo e nós sim, sim. E estamos sempre a dizer que sim, a dizer que sim, a dizer que sim. Quando no fim não vamos conseguir gerir todas as tarefas que nós temos para aquele tempo. Portanto, há aqui um fator muito importante que também tem que ser trazido e que nós vamos falar muito nesse curso sobre a assertividade, comunicação e essa capacidade de nós dizermos que não e percebermos o que é que nós podemos e precisamos e devemos dizer que sim e o que nós devemos e precisamos e podemos dizer que não. Porque o não é tão importante quanto o sim. Verdade. E nós achamos que ao dizer não vamos magoar alguém, mas que já magoamos mais a dizer sim e a não cumprir, não é? Exatamente. E a primeira pessoa que magoa-se mais somos nós. E depois ficamos frustradas e depois não ficamos bem e depois lá está, voltamos outra vez para o mesmo ciclo. Daniel, isto eu estou, não é? Estou aqui a conversar contigo e de certeza tantas as pessoas que nos estão a ouvir. Cada ponto que tu tocaste nesta breve introdução que nós tivemos é tão comum, não é? Pensa, falaste, já nos rimos bastante com o modo bombeiro, de dizer não. Eu acho que todas as mães se revêem nisto, não é? Nós precisamos mesmo de aprender e de passar a mensagem que está ao nosso redor, porque é mais comum se calhar do que nós pensamos, não é? Não sou só eu, não é que me sinto assim. Claro, porque nós também associamos muitas vezes o cuidar à questão do dizer que sim, não é? Achamos que cuidar das pessoas é dizer que sim a tudo e isto não é real. Isto é falta de limites, isto não é cuidar. E é negativo para nós, para as nossas relações, para as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, tudo isso vamos falar ao longo das próximas semanas e no dia 8 de outubro. Lá estaremos. Daniela, alguém mais quer colocar alguma questão que nos esteja a ver? Podem sempre rever este nosso direto que vai ficar aqui gravado.
Hum, Caso contrário, a segunda-feira voltamos a encontrar-nos, Daniel, à Sim, mesma cá hora, estaremos, a mesma hora, mesmo sítio. no mesmo sítio. Muito obrigada. Obrigada a todas que estiveram connosco. E alguma questão podem sempre enviar a mensagem privada, quer para mim, para a doutora Daniela, e nós teremos muito gosto em responder e abordar a questão na próxima sessão, não é, Daniel? Uhum. Um, Sim, há também no meu site, há também materiais na área da inteligência emocional, gestão das emoções, que se tiverem interesse podem também consultar e, portanto, estou à disposição de todas. Muito obrigada. Boa noite a todas e falaremos então segunda-feira novamente. Até segunda, Boa, beijinhos, boa tchau, noite. tchau, boa Beijinho. noite. Tchau.